Ok, pessoal, boa tarde. Retomando os nossos trabalhos de aulas remotas na Escola EPA com a nossa turma querida do nono ano. Então nós vamos chegando ao final do ano. Vocês sabem que agora os nossos conteúdos têm uma visão maior para cada um de vocês, né? Esses conteúdos já é de preparação para cada um de vocês chegarem no ensino médio, né? E tentar fazer com que esse período de pandemia que nós estamos vivendo não possa ter tanto impacto na vida escolar de cada um de vocês, né? Então os nossos conteúdos vão ficar um pouquinho mais difícil, né? Esse último mês, mano, bicho pegando mesmo, né? A nossa meta é fazer com que vocês cheguem lá no ensino médio na ponta dos cascos, né? E vem falando isso o tempo todo com vocês desde o início do ano, dessa preparação para cada um de vocês, né? Então a nossa matéria de hoje é concordância nominal. O que é essa concordância nominal? Concordância nominal, ela é a relação que ela é estabelecida entre o substantivo como um termo base da oração e todos os elementos que ficam em volta dele. Então pode ser um adjetivo, pode ser um artigo, pode ser um numeral, né, um adjetivo. Então tudo isso vai ter a sua relação com o substantivo. E essa relação de que forma? Primeiro, substantivo é masculino, todos os termos vão estar no masculino. Substantivo é feminino, todos os termos vão estar no feminino. Substantivo está no plural, todos os outros termos vão estar no plural. Mas, aonde é que acontecem os problemas desses termos? É que nós não podemos observar apenas o substantivo. Nós vamos ver a relação do substantivo em uma frase como um todo. Então, desculpa aí. Se a oração ela for uma oração um pouco maior, essa oração ela vai ter vários termos. E esses vários termos vão acabar influenciando no significado dessa oração. Então vamos começar a ter algumas confusões na relação entre esses termos. Então vamos lá. Chegando um pouquinho para cá, a gente vai fazer um exemplo base aqui para a gente entender o que é essa concordância nominal. O termo concordância, você já sabe que vem concordar. Então essa relação. Os meus 3 cavalos reprodutores foram vacinados. Então eu quero pegar quem é o substantivo. Substantivo é a palavra cavalo. Então você observa que todos os outros termos estão relacionados a ele. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo. Nesse caso nós temos 2 adjetivos. A palavra cavalo está no masculino, então os meus 3 cavalos reprodutores foram vacinados. Todos eles no plural, todos eles no masculino, né? Vamos supor que no lugar de cavalo, use a palavra égua, né? Que é o feminino de cavalo, né? Então seria as minhas 3 éguas foram vacinadas. Mudou praticamente todos os termos da oração. O caso do numeral, ele vai identificar apenas a quantidade, né? Você sabe que o numeral não tem masculino nem feminino, né? Mas indica uma quantidade. Então, como o termo estava no plural, o numeral ele veio especificar a quantidade de termos, de elementos que tinham nessa pluralidade, né? Então o termo vai ser justamente isso. Nós vamos ter que começar a observar a relação em que esses termos da oração eles vão funcionar. Então vamos lá. Então começa a aparecer as nossas pendências, né? Tem alguns termos que vão começar a aparecer para tentar dificultar o nosso entendimento do conteúdo. Primeiro, gêneros diferentes. O adjetivo permanece no masculino e no plural. O que são esses gêneros diferentes?
vai aparecer na oração dois substantivos, que é comum, como eu disse, né? Nós vamos trabalhar com orações um pouco maiores. Vão aparecer dois substantivos. Um pode estar no masculino, o outro pode estar no feminino. Como é que eu vou realizar uma concordância de dois termos diferentes? Como é que nós vamos realizar essa concordância? Então vamos lá. A gramática ela dá uma saída. Observando. Ele apresentou argumento e razões justos. Argumento e razões justos. Argumento no masculino, razões no feminino. O argumento, a razão. Então, um termo masculino e um termo feminino. Como é que vai ficar o adjetivo aqui para concordar com os dois? Justos, no masculino e no plural. Por que no masculino, professor? Porque o termo masculino, ele tem o poder de generalizar as situações. Vamos supor que eu diga assim: os alunos do 9º ano estão de parabéns. Os alunos do 9º ano estão de parabéns. Então, se eu digo os alunos, a gente diz, mas não tem mulher lá? Tem. Então, por que não diz as alunas também? Porque quando eu digo as alunas, eu especifico mulher. Mas quando eu digo os alunos, eu não especifico, eu generalizo. Eu pego a turma como um todo. Então, nesse caso da oração, a única saída também para pegar os dois termos era colocar o adjetivo no plural. Por quê? Porque aí eu pego tanto o argumento como a razão, coloco no mesmo patamar, digamos assim, né? A palavra aqui poderia ficar até no masculino, aliás, no singular. Argumento e razão. Vamos colocar assim. Ele apresentou argumento e razão justos. Aí eu pego os dois. Por que ficou no plural? Para pegar os dois elementos. Né? Se eu tivesse dito só assim, ele apresentou argumento e razão justa. Razão justa. Eu estaria concordando com esses dois termos. A razão é justa, mas o argumento? Aí talvez o argumento você poderia entender assim. Então o argumento não é justo. A razão é justa, mas o argumento não é justo. Então a única forma de fazer com que esses dois elementos permanecessem juntos no seu significado era colocando o adjetivo no masculino e no plural. Deu para entender?